Olá, é uma satisfação receber a sua audiência, a sua sintonia, você que nos acompanha aqui no canal 58, aqui a TV Mãe de Deus, os meios de comunicação da Diocese de Castanhal. Nós sabemos que todos os cristãos estão experimentando, vivenciando o período exatamente da campanha da Fraternidade Ecumênica 2016, que coloca como ponto central de reflexão a questão do saneamento básico em todo o país. E exatamente aqui na região de Castanhal, vamos falar um pouco sobre os desafios e sobre as questões que perpassam este tema. E para nos ajudar a fazer essa reflexão especificamente sobre um tema que está muito em alta no nosso país, que é a questão do Zika vírus, a própria febre chikungunya e a dengue, a gente recebe aqui nos nossos estúdios ela, a enfermeira Karina Naum, ela que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Castanhal. Doutora, muito obrigado pela sua presença, para nos ajudar a falar um pouco sobre as ações que vocês desenvolvem. Primeiramente, logo na abertura aqui do programa, eu falei sobre como é que a mídia, a televisão está veiculando essas questões voltadas ao Zika vírus. Hoje não se fala mais em outra coisa. Como é que a senhora vê essa questão? Como é que está sendo trabalhado? Está sendo trabalhado de forma correta? Como é que a mídia poderia estar trabalhando isso? Isso, um prazer estar aqui também. Na verdade, nós acreditamos que poderia ser visto com outros olhos, que a Zika pudesse despertar na gente realmente esse lado de prevenção. Então, muitas vezes ficamos querendo a vacina, preocupados com a vacina, mas esquecemos que a principal causa não estamos dando a devida importância. Enquanto nós, cidadãos, não entendermos que a prevenção começa comigo, na minha casa, eu sou responsável pelo meu lar. Então, eu preciso, sim, fazer a limpeza, a vistoria toda semana. O mosquito, entre ovo e larva, ele leva de 7 a 10 dias para se tornar adulto. E esse é o período que eu tenho que estar vigiando o meu quintal, dentro da minha casa, não só o quintal, as fossas, o suspiro das fossas, porque já foi encontrado foco. Então, nós precisamos mudar esse olhar, né? Ficamos querendo remediar e esquecemos da causa principal, que é a prevenção. E uma questão também que é muito evidente é a questão das mulheres que estão grávidas, né? E assim, essa consciência de que o cuidado deve ser só voltado para o mosquito, ele acaba tomando um espaço muito maior do que outras causas que podem, inclusive, até desenvolver a microcefalia. Não é verdade? Exatamente. Tanto que o que o Ministério da Saúde preconiza há muito tempo, temos que eliminar as larvas. Né? A gente ainda vê muitas pessoas pedindo fumaceiro, porque eu quero eliminar o mosquito. Enquanto a gente não entender que eu não posso deixar ele virar mosquito, eu sempre vou ter problema. Eu tenho que eliminar a larva. Eu não tendo larva, eu não vou ter mosquito, eu não vou ter dengue, que é muito mais grave até, porque causa hemorragia independente se tem gravidez ou não. E a zika, a febre amarela, que também precisamos da importância, e tomar a vacina. Quem ainda não tem seu esquema vacinal completo da febre amarela, que no caso é uma dose hoje em dia, que procure os postos de saúde de todos os municípios, né, para poder estar se munindo disso. Agora, exatamente assim, sobre o papel dos agentes de endemias, para que a comunidade saiba, para que a comunidade perceba a importância dessas ações, como é que de fato elas acontecem? É muito interessante isso, porque a gente ainda tem morador achando que o agente de endemias ele tem a obrigação de limpar o quintal. O papel do agente de endemias não é esse. É levar orientação, é ele fazer essa fiscalização e alertar, sinalizar para o morador onde está tendo uma possível situação que possa desenvolver a larva, ou que já tenha larva. Aí sim ele vai eliminar aquele criadouro, vai tratar, se for o caso, com o larvicida que nós ainda estamos usando, mas o morador vai ficar com as orientações para o que ele deve fazer. E, geralmente, os agentes de endemias, eles retornam naquela casa para saber se a ação realmente foi desenvolvida. E a gente se depara muitas vezes que o morador não fez as orientações devidas, não eliminou, não tirou aquele lixo. Então, a gente precisa desse entendimento, dessa parceria da população. Quais seriam, então, assim, os principais desafios, quais seriam as orientações dadas para esses moradores para que não haja, para que a ação não fique pontual ali, que haja um acompanhamento até dele próprio? Qual seriam, assim, as dicas? Primeiro, é evitar criadouros. Criadouros, a gente chama de criadouros, tudo aquilo que eu posso acumular água, porque
o mosquito, ele vai colocar o ovo em qualquer recipiente. Ele não tem a noção, né? Ele vai colocar em qualquer recipiente. Mas ele vai precisar da água para poder alimentar esse ovo e se desenvolver até mosquito. Então, a nossa consciência é o quê? Tudo que possa acumular um pouquinho de água, se o mosquito depositar o ovo, eu vou desenvolver um mosquito. Futuramente, ele vai chegar até lá. Então, tudo que eu olhe na minha casa, nesse período de chuva, que esteja acumulando de alguma forma, uma fichinha de tampa de refrigerante, as folhas, como nós temos às vezes problemas com as bromélias, com essas plantas que acumulam água, ela também pode desenvolver. Então seria também água suja ou limpa, não tem? Água suja ou limpa. O mosquito não tem mais problema com isso. Deu para ele colocar os ovos, ele põe e ele já conseguiu se adaptar também nas águas sujas. Por sinal, nas fossas, que a gente ainda tinha muita polêmica em relação a isso, mas tivemos o relato de um município vizinho e foi comprovado e nós temos essa prova de que realmente ele pode desenvolver sim. Então temos que ter cuidado com qualquer tipo de água, não só parada. Por mais que ele leve os ovos, mas ele vai continuar o desenvolvimento e vai eclodir e vai se transformar em mosquito. Agora, quais foram já as ações, as visitas em escolas, em bairros aqui de Castanhal? Daqui a pouco a gente pode até falar também sobre os bairros que as ações estão acontecendo. Eu queria que a senhora falasse quais foram os locais já visitados e quais são as próximas metas de locais a serem cumpridos. Além das nossas visitas em domicílio, né, Castanhal já realizou as suas ações nos prédios públicos, na área de comércio, né, onde às vezes só ficam os vendedores lá e não estão atentos para tantas outras situações. A nossa área de feira também aqui do município foram realizadas. E hoje nós tivemos uma ação, né, em parceria com o SESI, onde foi uma ação muito interessante com as crianças, com palestra, com encenações, com vídeo e também o trabalho de tratamento e eliminação ao redor do SESC. Se por um acaso algum morador, alguém de uma determinada comunidade, área aqui de Castanhal, perceber que há um terreno baldio ou que a casa do vizinho está apresentando focos do mosquito, qual a medida? Ele pode entrar em contato com quem para... Primeiro, se ele conseguir ter um bom diálogo com esse vizinho, né, nós precisamos exercitar também esse nosso lado amigável e irmãos que somos, de chegar e conversar. Está precisando de ajuda para a gente olhar esse quintal? E às vezes o vizinho nem está se tocando. Nesse nosso corre-corre do dia a dia, por mais que a mídia esteja falando tanto, às vezes ele ainda não para olhar o seu quintal. E de repente um vizinho, né, chega e conversa e você ainda consegue resolver. Se não, pode estar procurando o setor de endemias daqui do município para estar deixando as queixas ou na vigilância epidemiológica também. E assim, conforme a nossa capacidade, nós vamos fazendo as visitas, porque tem muitas queixas, temos todas essas ações para realizar e vamos fazendo as visitas conforme as nossas possibilidades. Ok, doutora, então, para a gente encerrar aqui esse nosso assunto, que com certeza é um assunto riquíssimo, eu queria que a senhora deixasse assim, uma orientação para as pessoas, né? Tanto em função que às vezes, até pelos sites de relacionamento, né, a coisa toma uma proporção, de repente, alarmante, não que a gente não deva dar atenção para esse tipo de caso, mas, de fato, qual seria a orientação mesmo que as pessoas devem ter, oficialmente, né? O nosso principal objetivo é atentar para a prevenção. E não precisamos fazer esse alarde todo. Precisamos, sim, nós levantarmos e termos a ação de eliminar aquele criadouro, como já foi dito. Eliminar tudo aquilo que possa fazer com que o mosquito deposite seus ovos e desenvolva em mosquito futuramente. Então, enquanto nós não tivermos a ideia de que prevenção ainda é o melhor remédio, nós vamos ter tantos problemas como dengue, chikungunya, zika, febre amarela, leptospirose, que também deixamos o lixo por aí e é propício para o rato. Então, a mensagem que a gente deixa e o pedido é que a gente passe a pensar como prevenção. Ok, muito obrigado, doutora Karine, pela sua participação. Eu que agradeço. Ok. Você continue acompanhando a programação da TV Mãe de Deus no canal 58. Adquira também na sua paróquia o Jornal Com as informações da Diocese de Castanhal. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Até o próximo encontro. Tchau.